A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, esse é o nosso canal, Arauto da Palavra de Deus, e eu estou aqui mais uma vez para nós continuarmos o estudo do Apocalipse, né? Como eu te disse, esse livro é um livro maravilhoso, é um livro cheio de mistérios, mas que eles podem ser desvendados se nós colocarmos a nossa mente em Cristo. Ele nos revela, né? Ele revela a sua palavra para nós. É um livro maravilhoso, com muitas promessas, né? Para todos aqueles que creem que Jesus é o Salvador, que aguardam, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ele não pisará mais nessa terra, lógico, mas a Bíblia diz que ele virá, né? E receberá a igreja nos ares, né? O arrebatamento é algo súbito, é algo de surpresa, é algo iminente, é algo que ninguém está esperando, né? A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá num abrir e fechar de olhos, né? É como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Assim será a vinda de Jesus Cristo buscar a sua igreja. Quando eu falo de igreja, né, já te disse, não é o espaço físico, não é o prédio em si, mas as pessoas. E a Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo seu. Que povo é esse? Um povo especial, zeloso e de boas obras. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, vamos mais uma vez compartilhar a Tua palavra e eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, eu peço a Tua proteção e eu peço que o Senhor abra o entendimento de todos que ouvirem, compartilharem e divulgar esta mensagem e que eles venham aprender e guardar a Tua palavra no coração e na mente, meu Deus. Pai querido, e que a Tua palavra venha servir de alimento para as vossas almas. Eu te peço isto em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Pois muito bem, continuando aí, nós chegamos até a carta de Tiatira, né, que é a quarta carta à igreja de Tiatira, e nós vamos aprender agora vamos para a quinta carta, que é a igreja de Sardo, em algumas traduções bíblicas de Sardes, tá bom? Mas o significado é o mesmo. Vamos ler a palavra de Deus. E ao anjo que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Muito bem, deixa eu dar uma parada nesse versículo aí. 7 Espíritos de Deus é um estudo que nós vamos fazer posteriormente, daqui a um certo tempo, assim, se Deus nos permitir, né? As 7 estrelas, né? Aí, estrela na Bíblia é anjo, tá? E essa igreja, ela tinha fama que estava viva, mas estava morta. O que acontece nos dias de hoje? Eu disse para você que as cartas enviadas por João às 7 igrejas da Ásia refletem, né? E é comparado com a situação espiritual das igrejas de hoje no Brasil e no mundo. O que é fama de que vive e está morto? De repente você vai numa igreja que ela tem aparência, que ela tem beleza, que ela tem pessoas da baixa, da média e da alta sociedade, que ela tem pessoas letradas, pessoas com conhecimento profundo em teologia, que ela tem doutores, que ela tem mestre, enfim. Mas essa igreja, quando Jesus fala aqui, o João escreveu essa igreja, fama de que vive mas está morto, é que são igrejas que estão mortas espirituais. Como que se caracteriza uma igreja que morreu espiritualmente falando? Ela deixou de praticar as obras do puro e verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela deixou de viver a palavra de Deus como tem que ser vivida. Quando eu falo igreja, são as pessoas. Ela deixou de acreditar e de dar ênfase e dar lugar para as manifestações e obras do Espírito Santo. Quando uma igreja chega nessa situação, esta igreja está morta espiritualmente falando. Amém? Continuando aí. Fama de que vive, mas está morto. Ser vigilante, confia os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que repreensão aí, hein? Está pedindo para o pastor daquela igreja
levantar os restantes, confirmar os restantes que estão para morrer. Então ela não estava numa totalidade morta, tinha algumas pessoas ainda que estavam sobrevivendo. E o anjo alerta, né? Jesus alerta para que João avise o anjo para trazer novamente os irmãos, trazer novamente os membros daquela igreja à realidade, à vida espiritual. Amém? Continuando aí. Lembra-se, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda o arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Olha que interessante. Eu esqueci meu óculos lá no carro, então estou tendo um pouco de dificuldade para ler aqui, mas a gente vai conseguir. Mas também tem em Sardes, aquelas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Então lá nessa igreja, como nas igrejas de hoje, tinha as pessoas que não tinham perdido ainda a vida espiritual. Tinha as pessoas que se mantinham a sua fé firme e a sua vocação e eram constantes no caminho e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ainda tinha pessoas vivas ali, né? Mas a maioria tinha fama de que vivia, mas estava morto espiritualmente falando. Continuando aí. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Entendeu aí? Então, é aquilo que eu te falei. Os próprios Jesus confessará aqueles que realmente se manterem com a sua fé viva, né? Com a sua confiança e a sua crença no Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo confessará essas pessoas diante de Deus. Está se falando da igreja odierna, da igreja de hoje também. As pessoas que se manterem espirituais. Isso não estou falando placa de uma denominação. Em todo o mundo existe os cristãos que serão arrebatados. Os cristãos que são zelosos, especial e de boas obras. Em todo o mundo, não é só no Brasil. Mas em todas as igrejas também tem o cristão que ele tem fama de vivo, mas está morto espiritualmente. Então, o arrebatamento vai ser uma surpresa para muita gente. Para milhões e milhões de pessoas, o arrebatamento da igreja vai ser uma surpresa. Eu vou para a sexta carta, a igreja de Filadélfia. Esta igreja, ela me emociona quando eu leio essa igreja, quando eu leio essa carta. O histórico dessa igreja é maravilhoso. Vamos lá. Eu e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha que coisa linda. Olha que carta maravilhosa que o pastor dessa igreja de Filadélfia e também para os membros daquela igreja recebe. Porque cada pastor que recebeu a carta enviada por João, ele leu a igreja. Ele apresentou à igreja a carta que João recebera na revelação de Jesus Cristo. E esta igreja, ela tinha pouca força, né? Mas ela não negou. Pouca força o quê? Pouca força para caminhar, pouca força financeira, pouca força cultural, enfim. Mas ela guardou a palavra, diz aqui, ela não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja de Filadélfia tipifica a qualidade das igrejas no Brasil e no mundo, que são igrejas que realmente vivem a palavra de Deus como ela é e que vivem o evangelho do Senhor Jesus Cristo como ele é, tá? Continuando aí. E não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo.
a todos aqueles que enganam e que querem fazer o irmão tropeçar, Jesus deu uma promessa para a igreja, que farão com que essas pessoas se prostrem e adorem o nome do Senhor e saiba que o Senhor ama aquela igreja. Entendeu? Continuando aí. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E ao que eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu santo nome. Ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Filadélfia, ela é a verdadeira igreja da Ásia, que ela foi elogiada, ela foi exaltada pelo Senhor Jesus Cristo e ela foi reconhecida e tida como uma igreja espiritual. Essa é Filadélfia. Essa igreja ela tinha um amor próprio pelas vidas, pelas pessoas. Essa igreja ela amava, ela dedicava o tempo à leitura e à dedicação e à divulgação da palavra de Deus. Essa igreja ela ficava à beira-mar e alguns historiadores contam que quando tinha maremotos, os irmãos iam para o culto com água na cintura. Eles iam cultuar a Deus, eles iam louvar a Deus com água até a cintura, porque a água invadia aquele vilarejo, aquela cidade. A água invadia e deixava as casas quase pela metade com água, e eles iam para a igreja de Laodiceia, eles iam com água na cintura. A Bíblia fala lombos, né? Mas na nossa linguagem é cintura. Eles iam com água cultuar a Deus. Essa igreja ela sofreu uma perseguição que muitas vezes acontecia de imperadores cruéis mandar soldados arrastar as pessoas de dentro do culto, tirar as pessoas à força de dentro da igreja para não cultuar ao Senhor Jesus e sacrificar essas pessoas em praça pública. Então essa igreja ela tem o retrato e a personalidade dessa igreja espiritual. Tem igreja assim no Brasil? Tem. É muito difícil achar uma igreja assim no Brasil. Por que eu falo? Porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade é pecado, o amor de muito esfriaria. Mas tem igreja assim ainda. Dá para contar, acho que nos dedos da mão, mas existem igrejas assim ainda, que fazem o bem, que praticam a filantropia. Não é por acaso que foi escrito a cidade de Filadélfia, né? Filantropia, que praticam o verdadeiro amor, que praticam a verdadeira religião, que a Bíblia diz que a verdadeira religião, né? O verdadeiro mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, né? E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, né? E a verdadeira religião está lá em Tiago, né? Jesus falou que a verdadeira religião está lá na epístola do apóstolo Tiago. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da causa das viúvas. Cuidar daquele que precisa de ajuda. Cuidar do necessitado, tanto na parte material, né? Na questão sobrevivência, como na parte espiritual. Tem igreja assim ainda hoje? Tem. Tem igreja assim hoje. Eu sonho com esta igreja. Eu sonho em estar numa igreja assim, para que eu possa ver realmente, né, as manifestações do Espírito Santo e as obras de Deus sendo realizadas na vida das pessoas. Quem tem ouvido ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, essa igreja de Filadélfia, você não acha nesse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, você não vê Jesus repreendendo em nada essa igreja. Você não vê Jesus chamando a atenção de nada. Essa igreja, ela tinha uma vida espiritual maravilhosa no seu 100%. Você não vê Jesus repreendendo. Muito pelo contrário, você vê Jesus trazendo alegria,
trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de consolação e uma palavra de vitória para essa igreja. Vamos para a sétima e última carta para a gente encerrar esse vídeo. A sétima carta e última da igreja da Ásia. Sétima carta à igreja de Laodiceia, que também era uma cidade. E ao anjo que está ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus. Eis que eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá quer dizer assim fosse, né? Ah, se você fosse assim desse jeito. Oxalá quer dizer assim fosse. Oxalá foras frio ou quente. Vamos dar uma parada aqui. Deus, ele não tem em cima do muro com Deus. Não tem meio termo. Com Deus é assim, ou é quente ou é frio. Por quê? O quente, ele passa, né, ele aquece o seu irmão. Ele passa a quentura para o seu irmão. Está falando de quente espiritual, tá? Quente, não é no sentido quente de temperatura, não. É quente no sentido de ter uma vida espiritual quente. Ele aquece o seu irmão e ele consegue fortalecer aquele que está fraco. O frio tem como ele se aquecer, né? Tem como ele se aquecer. Se ele se achegar ao que está quente, ele vai se aquecer. E aí, continuando aqui, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é Jesus falando para João falar para o pastor daquela igreja. Ó, eles lá são mornos. Eles não são quentes, não são frios. Eles estão em cima do muro. Eles não sabem se querem seguir a mim ou se não querem seguir a mim. E aí a repreensão é aqui, ó, por eles serem mornos, eu vou vomitar eles da minha boca. Jesus manda João falar para o anjo daquela igreja esta mensagem. Como dizes, rico sou. Aquela igreja, ela dizia que ela era rica, né? Rico sou, o pastor também dizia daquela igreja. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado não é a palavra, é o contrário de graça. Quem não tem graça é um desgraçado, né? Quem tem a graça de Deus é agraciado. Quem não tem é desgraçado. Então essa igreja estava na situação. Ela tinha fama de rica, né? E o pastor daquela igreja dizia: de nada nós temos falta aqui, né? Estamos ricos, mas ele era, né? Aí a repreensão de Jesus diz para ele que ele não sabe o que ele está falando, mas que ele é um desgraçado. Ele perdeu a graça, ele perdeu a minha graça, ou seja, ele perdeu a graça de Deus. Ele é miserável, pobre, cego e nu. Continuando aí, aconselho, olha que interessante, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Eles tinham joias exteriores, mas joias interiores eles não tinham. O importante para Deus é você ter joias no seu interior, no seu coração. Eles tinham joias exteriores, porém eles não tinham joias exteriores. Compre ouro provado pelo fogo para que te enriqueças, que é a verdadeira riqueza, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Por que fala que unja os seus olhos com colírio para que vejas? Porque nessa cidade tinha um produto de fabricar colírio. Tudo tem um sentido. Deus não deixa ninguém enganado e Deus também não deixa ninguém desavisado. Deus avisa tudo, Deus nos ensina tudo. Nessa cidade tinha vamos dizer assim, um laboratório que eles fabricavam colírio, né? Vinha um material da Frígia para Laodiceia e ele era processado lá e fabricava colírio, né? Então eles estavam cegos espiritualmente. Por isso que Jesus usa essa expressão na carta. Fala para eles comprarem colírio de mim, né? Para que eles vejam.
Por isso que tem esse sentido a carta à igreja de Laodiceia. Compre colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então não é que Jesus, que Deus é cruel. Não. Por nos amar e querer que nós um dia venhamos morar nas suas mansões celestiais, nas mansões celestiais de Deus, se nós estivermos indo por um caminho errado, para não nos perdermos, Ele nos repreende. O Senhor Jesus nos repreende. Não porque Ele está sendo rude conosco, que Ele está sendo carrasco, não. Ele nos repreende porque Ele nos ama. Ele não quer que nós nos perdemos. Entendeu? Toda repreensão da palavra de Deus não é no sentido de braveza, ou que Deus está irado, ou coisa semelhante. É porque o amor de Deus, né, ele é tão grande que Ele nos avisa e nos repreende para a gente não continuar andando pelo caminho mau. Tá bom? Continuando aí. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está sempre batendo a porta do teu coração. E você tem o livre-arbítrio de abrir ou não. E a promessa que está aqui qualquer, se você abrir o seu coração para Jesus, entregar a tua vida para Jesus, abrir a sua vida, entregar o seu caminho, os seus cuidados ao Senhor. Está escrito aqui que Ele entra e ceia com você. O que é esse cear? É transbordar o seu coração de paz, de alegria, de esperança, de amor. Ele ceia com você e você ceia com o Senhor Jesus. Cearei com Ele e Ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois muito bem, meu amigo, né? Assim como Jesus ressuscitou e está à destra de Deus, Ele dá essa promessa não só à igreja de Laodiceia, Ele dá essa promessa a nós, a igreja de hoje também. Se nós nos permanecermos com a nossa fé inabalável na presença de Deus, nós permanecermos com a nossa vida procurando seguir a vontade de Deus, né? Procurando seguir o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho do Evangelho, né? Assim como Ele está à destra de Deus no trono, ele faz uma promessa aqui, que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Jesus colocará assentado com Ele no trono dele, assim como Ele está assentado com o Pai no trono, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Qualquer dúvida, você, por favor, pergunta, que eu terei o imenso prazer de esclarecer nos comentários, tá? E divulga, compartilha, tá? Com seus amigos de WhatsApp, nas suas redes sociais, tá? Nas plataformas digitais. Compartilha a palavra de Deus, convide as pessoas para participar desse estudo do Apocalipse, tá bom? Você viu que esse livro é maravilhoso? Você viu quantas promessas de Deus que tem para a nossa vida nesse livro? Pois é. Agora nós vamos entrar na próxima leitura. Nós vamos falar sobre o livro selado com os 7 selos. Somente o Cordeiro. O que nós aprendemos na linguagem profética? Cordeiro é Jesus. Somente o Cordeiro, ou seja, somente Jesus é digno de abrir. É aqui que começa o mistério do Apocalipse, que muitas pessoas não entendem. Já expliquei sobre as cartas da igreja da Ásia, já expliquei sobre a mulher no capítulo 2, versículo 1 do Apocalipse, quem é a mulher, quem é as estrelas, quem é o filho, quem é o dragão. Agora nós vamos entrar nesse capítulo 5, mas é para o próximo vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Eu vou orar por você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu agradeço por esse momento ímpar de ter divulgado a Tua palavra. Eu estou estudando com muitas pessoas, Pai, o livro do Apocalipse, que é o livro das Tuas revelações, Senhor, de promessas maravilhosas para nós que aceitarmos e guardarmos no Teu coração a Tua palavra. Então eu te peço, meu Deus,
Dá sabedoria para o teu filho, para a tua filha, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu amigo, para a minha amiga que está acompanhando esse canal. Dá sabedoria para que eles possam guardar, meu Deus, para que eles, o que eles absorveram, o que eles ouviram hoje, que eles possam absorver e guardar no coração. Porque o salmista diz, Pai, que guardou a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então é isso que eu peço, meu Deus. Dê sabedoria e força para eles, meu Deus, e fé, para que eles guardem a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Eu peço que o Senhor abençoe cada família e que o Senhor protege livrando de todo mal, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança e trazendo saúde dentro de cada lar. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, tá bom? Amém.